pessoal, tudo bem? Bom, esse vídeo aqui vai ser muito mais positivo do que o último vídeo, né? Não sei se vocês assistiram o último vídeo, eu tava contando uma situação de assédio que eu passei aqui na Índia, em Delhi mais especificamente, e eu resolvi fazer aquele vídeo porque eu quero ajudar outras pessoas a que elas não passem pelo mesmo que eu passei, né? Então, apesar de ter sido um assunto delicado pra mim, eu preferi fazer o vídeo mesmo assim. Mas esse vídeo aqui é um vídeo bom, sobre uma experiência boa que eu passei há pouco tempo, antes de ontem, aqui na Índia, e eu resolvi fazer porque para contar a experiência e para falar sobre algumas reflexões que eu fiz durante esse tempo. Bom, então primeiramente eu vou explicar mais ou menos como foi essa experiência, o que foi. Eu estou aqui num estado da Índia chamado Rajasthan, fica bem no norte, perto da fronteira com o Paquistão. E a gente tava aqui já há uns 10 dias e a gente conheceu algumas cidades famosas, Jaipur, Jodhpur e Jaisalmer. E a gente resolveu fazer uma experiência mais autêntica, que é ir para um vilarejo chamado Curi, que é um vilarejo bem remoto daqui, bem remoto, bem simples. A gente estava olhando no Airbnb e a gente viu essa casa de uma família chamada Badal's House, né, a casa deles, e eles hospedam pessoas lá. Então a gente começou a ler, gostamos das avaliações das pessoas. Todo mundo que ficava lá falava que era uma experiência única de vida, não sei quem. Então a gente falou, parece legal, interessante e tal. Vamos fazer isso, né, para ter uma experiência local, porque sempre que a gente viaja, a gente gosta de ir para ponto turístico, mas a gente sabe que na maioria das vezes os pontos turísticos não mostram a realidade do país, né. Muitas vezes é só aquela coisa turística para o turista ver e tal, e muitos pontos essenciais sobre a cultura não são mostrados naqueles lugares. Então foi outro motivo que levou a gente a fazer essa experiência. Então foi isso, a gente foi no Airbnb, a gente conversou com o dono da casa e tal, e na verdade a gente conversou com o filho do dono da casa, que era o responsável pela página ali no Airbnb. E é isso, resolvemos, vamos fazer, não sei o que, marcamos a data, beleza. Só que pra chegar lá, a gente veio pra cidade principal, que é próxima, né, Jaisalmer, que é onde a gente tá agora, inclusive. E daqui a gente pegou um ônibus local pra lá. Tinha a opção de pegar táxi, que seria mais cara, e tinha a opção de pegar o ônibus, a gente falou, vamos pegar o ônibus. Quando a gente entrou no ônibus, já começou aquela experiência bem autêntica, né? Só tinham moradores locais, obviamente, e eles estavam fazendo as coisas deles do dia a dia, sei lá. E tinha um senhor que tava com remédio numa sacola assim, acho que ele devia ter ido no médico na cidade principal e tava voltando pro vilarejo. Tinha crianças, famílias e mulheres também, e era todo mundo olhando pra gente, olhando tipo, caramba, como se a gente fosse extraterrestre, mas realmente eu entendo porque eles não veem muitos turistas lá, num lugar que muitos turistas não vão. Então, eles estavam olhando pra gente, mas de uma forma que eu não me senti constrangida nem nada, só entendia, normal. E aí foi isso, 1 hora de ônibus pra lá, a gente conseguiu ir sentados. E chegando lá, o filho do dono da casa estava esperando a gente e a gente encontrou com ele no ponto e fomos pra casa, né? Pro homestay que fala. E aí chegando lá, a gente conheceu todo mundo, conhecemos a família, a mãe, né? O pai, os filhos e tal. E a pessoa principal, né? O anfitrião principal era o pai. Ele que montou tudo, montou as casinhas, né? Que tem para os hóspedes ficarem, né? E aí a gente chegamos e fomos para nosso quartinho. E a casinha era bem simples, assim, era feita, acho que é feita de barro, assim, com o teto de capim seco, eu acho, uma coisa assim, mais ou menos. Eu vou mostrar para vocês verem como era, e era bem simples, mas era o que a gente já esperava. A gente já sabia que seria uma estadia bem simples, era o que a gente queria mesmo, uma coisa mais experiência do que luxo que a gente queria. E a partir do momento que a gente chegou, o dono da casa, né, o Badal, ele ficou conversando com a gente o tempo todo, contando experiências. Ele já tem esse homestay há bastante tempo, acho que mais de 10 anos, então ele tem bastante experiência com os turistas que vão lá, então ele conhece muita gente e muitas coisas.
E mesmo assim, mesmo ele sendo essa pessoa que está acostumada com turista, ele era uma pessoa muito simples e muito gentil ao mesmo tempo também. A primeira noite a gente passou lá, na casinha dele, né, da família dele, e uma coisa que foi muito legal é que ele falou, olha, vocês podem dormir dentro da casinha, né, de barro, o que seja, mas eu acho que vocês vão gostar mais de dormir do lado de fora. E ele tinha umas camas, que também eu vou mostrar pra vocês, que eu não sei explicar como era. Tipo uma cama, mas não era cama, era só a parte de fora da cama, tipo o esqueleto da cama com umas coisas costuradas, fazendo a coisa da cama. Eu não sei explicar isso, eu vou mostrar, é mais fácil mostrar pra vocês entenderem. E ele falou que era melhor a gente dormir lá. Ele falou, eu vou botar um colchão aqui, vocês podem só vir pra cá e dormir aqui. Tem colchão e tem edredom também pra vocês dormirem, e vocês podem dormir aqui fora e olharem pro céu, vai ser legal e tal. E aí a gente foi, né? Foi a primeira vez que eu dormi do lado de fora, assim. Meu marido também, a gente nunca tinha dormido no lado de fora, porque geralmente, tipo, Brasil e tal, tem muito mosquito. Lá não tinha. Tinha bastante insetos que ficam voando aqueles perto da luz e tal, mas não tinha mosquito, então era tranquilo. E a gente dormiu lá, assim, foi muito legal, a gente viu as estrelas e tal, e aí a gente acordou com o sol, obviamente, a gente acordou mais cedo, mas aí eu acho que, sei lá, umas 4 horas da manhã, o dono da casa, né, o Badal, já acordou, eu vi ele passando, já acordou pra fazer as coisas dele, foi tirar leite da vaca, né, porque é uma coisa também muito interessante. Ele tem 2 vacas, mas não é ter 2 vacas, tipo, guardar, ter as vacas dentro de um lugar. As vacas ficam livres durante o dia, elas vão embora, mas de manhã, todo dia, elas voltam pra comer, que ele dá comida pra elas, e aí ele aproveita e tira leite delas. Então elas são livres, mas ele ainda tem o leite, e eu achei essa relação dele com as vacas muito legais, assim, seria bom se mais famílias pudessem ter esse tipo de relação, assim, pra tirar o leite e tal. E aí foi isso, na primeira noite, né, a gente passou lá, a gente acordou, tomamos café, o café que a família dele mesmo fez, um chá, masala, chai, que é muito bom. A segunda noite a gente já tinha programado de dormir no deserto, que foi também parte incrível da experiência. Então, o que a gente fez? A gente acordou, tomamos banho e tal, e a gente foi andar pelo vilarejo pra ver como era, sentir, né, como eram as pessoas e tal, e como eram as casas. E aí quando a gente começou a andar no vilarejo, a gente percebeu que as casas e as pessoas eram bem simples mesmo. Muitas eram feitas de barro e, assim, condições bem simples de vida. Eu não vi nenhum caso de, tipo, pessoa que tava morrendo de fome, coisa assim. E mais tarde eu fui saber, né, com o Badal, que as pessoas lá se ajudam muito. Então, se um tá precisando, o outro vai ajudar, e é aquela coisa de comunidade pequena, né, que é muito legal. Então, todo mundo se ajuda, então acho que ninguém passa fome, nem nada do tipo. E também era muito legal, enquanto a gente estava andando, que as crianças, elas vinham falar com a gente e tal, todas felizes, hello, hello. E a gente adora isso, a gente sempre gosta muito de ter essas comunicações, assim, mesmo que simples, né, mas é interessante. E aí uma hora uma criança chegou, um menininho chegou e falou com a gente e tal, depois ele foi mais pra frente, aí depois ele voltou pra falar com a gente, e aí ele falou, ele perguntou de onde a gente era, e aí depois ele falou, vou levar vocês na minha casa, e a gente, tá bom. Aí ele levou a gente na casa dele, mostrou a casa dele, que era bem simples também, e aí a irmã dele, eu acho, estava fazendo o chão. Outra coisa que lá eu vi, nem sabia que dava pra fazer, tipo, eu acho que é com barro também, eles botam barro, assim, ficam batendo, e o chão fica lisinho, assim, de barro, muito legal. E ele mostrou a casa dele e tal, tipo, achei bem interessante. E aí foi isso, a gente passou a tarde, o dia, até de tardinha, assim, vendo o vilarejo e conversando com as pessoas e conversando com o Badal também, que era o dono da casa que a gente ficou. E aí depois, quando foi tipo 4 e pouca, 5 horas da tarde, a gente foi pro deserto. E aí como foi isso, ir pro deserto? A gente foi de camelo, né? 2 vizinhos do Badal, desse cara que a gente ficou, eles têm camelos e aí eles levaram a gente pro deserto, pra essa noite no deserto. Aqui em Jaisamir, né, onde eu tô agora, é muito comum ter esse tour de camelo.
Mas esse tour aqui é bem turístico, tipo, bem turístico. Você chega lá e tem um grupo tocando música e tal, aí você tem que dar dinheiro, não sei o quê. Assim, é interessante, mas não é o tipo de coisa que a gente curte muito. A gente não ia fazer. Se a gente estivesse aqui, a gente ia pegar um Jeep e ia fazer. A gente não queria fazer com um camelo, porque a gente não sabe como eles tratam os camelos, não sei o que. A gente tem essa coisa com um pouco com o animal. Mas no nosso caso, como os donos dos camelos eram pessoas que moravam lá no vilarejo e vizinhos do Badal e tal, a gente resolveu fazer. A gente achou que seria uma experiência legal, que não seria uma coisa meio forçada, sabe? Então fomos para o deserto, fomos com os camelos e foi a primeira vez que eu andei de camelo, primeira vez que meu marido andou de camelo também. E aí a gente foi com o camelo mais ou menos 1 hora assim, e aí a gente chegou no lugar que a gente passaria a noite, que era um lugar incrível, assim. Quando a gente chegou, a gente, caraca, não acredito que a gente ia dormir aqui, que maneiro. Tipo, super simples, era simplesmente dunas e 2 caminhas, tipo, cama sem nada, assim. A gente tinha edredom e colchão, né, mas quando a gente chegou lá ainda não estava nas camas, a gente trouxe junto com os camelos e tal, e era assim, tipo, incrível, mas ao mesmo tempo muito simples, e é o que a gente gosta realmente. Então foi isso, chegamos e aí depois a gente andou um pouco, enquanto isso os nossos guias, né, estavam lá preparando a comida, e também foi uma coisa muito interessante, que eles simplesmente chegaram lá, cataram gravetos, né, secos, fizeram uma fogueira ali, fizeram a comida, tipo, em, sei lá, 1 hora e meia, simplesmente cozinharam, tipo, a comida ali. A gente olhou e disse, caraca, eu ia demorar 5 dias pra fazer uma comida. Primeiro pra fazer uma fogueira, depois pra fazer uma comida. Ia demorar 5 dias, mas eles fizeram uma comida e a comida tava muito boa, tipo, muito, muito boa. Vegetariano, obviamente, a gente não come carne também. E era incrível, assim, tipo, comida maravilhosa, a gente comeu com a mão. Porque, não sei se vocês sabem, mas nessa região da Índia, não sei se, provavelmente outras regiões da Índia também, a maioria das pessoas come com a mão, não usam talheres. E a gente comeu com a mão, mas fez parte da experiência também, foi legal. E aí depois a gente foi dormir, porque obviamente ficou escuro, né? Vimos o pôr do sol e tal, e depois ficou escuro e fomos dormir. Só que, cara, o céu tava incrível, tipo, eu nunca vi um céu tão bonito daquela forma, era simplesmente incrível. Cada hora que eu olhava parecia que tinha mais estrela, tipo, a gente tava deitado na cama, né, olhando pra cima assim, cara, sem palavras. Eu e meu marido, a gente falou, cara, o que tá realmente acontecendo? E a gente viu milhares de estrelas cadentes. Eu nunca tinha visto nenhuma estrela cadente antes disso, e então eu tava ansiosa, porque eu vi muitas pessoas comentando, né, nas avaliações desse lugar que dava pra ver muita estrela cadente. Eu falei, eu quero ver estrela cadente. E eu vi muitas estrelas cadentes. Eu e meu marido, tipo, toda hora a gente ficava assim, contando, olha ali, uma ali, olha ali, não sei o que. E foi, tipo, não tem como explicar, assim, só você passando pela experiência, mas foi maravilhosa. E é engraçado, né, porque na hora eu pensei, tipo, quando eu tava vendo as estrelas cadentes, eu pensei, eu tenho que fazer um pedido. Mas eu pensei, sei lá, eu não preciso de fazer nenhum pedido agora, sabe? Óbvio que, paz pelo mundo, que a fome acabe, coisas assim, sabe? Mas um pedido pra mim, simplesmente eu não tinha nenhum pedido pra fazer. Tava feliz e tava do lado da pessoa que eu amo, e era isso. E aí foi isso. Dormimos, né? Tava bem frio de noite, mas a gente tinha o nosso cobertor, que era grossinho, então foi tranquilo, assim. Acho que no inverno deve ser difícil, mas pra gente foi de boa. No dia seguinte a gente acordou, os nossos guias fizeram o nosso café da manhã, que era um pãozinho doce com pão que eles fizeram lá também, com chá, e tava bom. E depois a gente voltou pra cidade, não, pro vilarejo, né, que era o vilarejo Curi, onde estavam nossas malas, na casa do Badal. A gente voltou pra lá e, sim, super sentindo muita paz, sabe, muita tranquilidade. Porque durante nossos dias aqui na Índia, a Índia é um país com muita coisa, sabe, muita informação, muitas pessoas, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então é um pouco estressante, sabe, até você se acostumar com isso, você fica estressado. Eu fiquei muito estressada e tal. Então esses momentos que a gente teve de paz e de
tranquilidade, sabe? Não só no deserto, mas também no vilarejo, que era um lugar muito tranquilo. Então foi extremamente essencial pra gente, assim, mudou nossa visão da Índia. E uma parte que eu gostei muito, que me fez refletir muito, foram as partes das conversas que a gente teve com o Badal, né, que era o dono da casa lá. Ele era uma pessoa muito simples, e ele já era uma pessoa idosa, então tem vivência de vida, mas mesmo assim muito simples. Ele não tinha televisão na casa. Meu marido perguntou, você não vai ter televisão, você não quer comprar, ou você não pode comprar, o quê? Ele, não, eu não quero televisão, e não quero que meus filhos tenham televisão também, porque é muita coisa negativa, eles não precisam disso, muita notícia ruim, muita coisa negativa. Faz sentido, sei, quanto mais eu, vendo notícia, quanto mais eu sei, quanto mais eu vejo coisa na televisão ou internet, mais deprimida eu fico, sinceramente. Óbvio que tem coisas positivas, mas eu pensei, esse cara sabe, né? E outra coisa que ele contou pra gente que eu achei super interessante é que aquelas camas que eu falei pra vocês no início, que tem o esqueleto e cordas costuradas, é ele que faz as camas, né? Ele só compra a madeira ou a parte de metal, mas ele que costura tudo ali. E a gente, maneiro, né? Eu falei, outra coisa que eu ia demorar 50 dias pra fazer, não tenho nenhum conhecimento pra fazer isso. E aí a gente perguntou, você vende essas camas? E ele, às vezes uns vizinhos pedem e tal, então eles trazem o material, faço, e é isso, não vendo por dinheiro. São só meus amigos e eu faço e dou pra eles, eles só trazem o material. Aí eu, interessante, mais uma coisa que me fez parar e pensar, caraca, maneiro. E é isso, sabe, essa forma simples dele viver e das outras pessoas no vilarejo viver. Às vezes a gente tem muito conhecimento, a gente sabe coisas de tecnologia, né, eu tenho faculdade, sei o quê, estudo isso, aquilo, mas tem coisas simples que a gente não dá tanto valor, sabe, coisas que ele sabe fazer, eu não saberia fazer nem nunca na vida, sabe? Então, é óbvio que é importante ter o conhecimento científico sobre a tecnologia e tal, mas a gente tem que dar valor também para as coisas mais simples e para as pessoas que sabem coisas simples também, porque aquilo é importante para a sociedade e é importante pro mundo, né? E para nossa vida. E provavelmente ele é uma pessoa muito mais feliz que a maioria das pessoas, sabe? Que vivem nas grandes cidades e coisas assim. E foi uma coisa que me fez refletir bastante, sabe? Essa forma de viver. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa minha experiência. Como eu falei, acho que foi uma das melhores experiências que eu e meu marido já tivemos até agora na nossa viagem. Provavelmente na nossa vida, a gente nunca vai esquecer. E foi simplesmente incrível. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso, deem like aí, continuem vendo os outros vídeos e se inscrevam no canal para ver mais informações. Valeu! Tchau!